Boa noite, pessoal de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas confirma 6 novos casos da Covid-19 e chega ao 23º dia sem registro de óbitos, mas sem vagas para especialidades. Pacientes estão pedindo socorro em busca de cirurgias e mais. Bombeiros capturam cobras em 2 bairros de Patos de Minas. Animais vítimas de maus-tratos são resgatados de residência. Acusado de tentativa de homicídio é levado a julgamento. Você vai saber quem foram os eleitos do Miss e Mister Minas Gerais CNB 2021, sediado em Patos de Minas. Casa das Meninas comemora os bons resultados de ação beneficente. Unipan se prepara para realizar o observatório e o vestibular 2022. Moradores de Alagoas reclamam de superlotação de passageiros em ônibus. Situação piora com chuva e estrada de Bom Sucesso fica intransitável. Governador Romeu Zema divulga o orçamento, e o recurso destinado para as obras da UFA em Patos de Minas. A gente vai falar também desse assunto hoje, além da análise da notícia no NTV News. Tem sido cada vez mais constantes os aparecimentos de animais no meio urbano em Patos de Minas. No início da noite deste domingo, equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros capturaram pelo menos 2 cobras. A primeira serpente, da espécie coral, foi localizada no bairro Itamaraty, entrelaçada na grade da porta de uma residência. Os bombeiros alertam que, como é muito difícil diferenciar as corais que são peçonhentas das chamadas falsas, o mais seguro é considerar todas como verdadeiras para evitar incidentes perigosos com cobras venenosas. Ainda conforme as informações, durante esta ocorrência aconteceu outro chamado semelhante, mas desta vez para capturar uma jiboia com aproximadamente 1,30 m de comprimento. O animal foi encontrado dentro de um galinheiro no quintal de uma casa no bairro Belvedere. As capturas foram realizadas com segurança, utilizando os equipamentos adequados. O Corpo de Bombeiros orienta que, ao perceber a presença de animais silvestres, o morador deve primeiramente se afastar e evitar circular nas proximidades, além de acionar imediatamente o auxílio pelo 193. Nesta segunda-feira, 20 cães vítimas de maus-tratos foram resgatados de uma residência em Patos de Minas pela Vigilância Ambiental, juntamente com a Associação de Proteção Animal e a Polícia Militar. Os animais das raças Maltese, Yorkshire e Shih Tzu já receberam chips doados pelo Ministério Público e foram levados para o canil da ASPA, que realizará a castração e também a vermifugação. Ainda conforme as informações, os cães serão disponibilizados para doação e o processo deverá ser promovido pela ASPA. Foi a julgamento na tarde desta segunda-feira Marcos Júnior Silva, acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida em 12 de julho de 2020. O fato aconteceu no dia 12 de julho de 2020, por volta das 8h30 da noite, na rua Maria da Rocha Ferreira, no bairro Quebec. A vítima, na época com 25 anos, foi atingida por pelo menos 5 golpes de faca enquanto usava drogas com o acusado, Marcos Júnior Silva. A vítima é usuária de drogas e já foi presa por alguns outros motivos pela Polícia Militar. Ela foi encontrada por seu irmão na própria casa, ela chegou em casa com as perfurações e o irmão acionou o SAMU. E quem acionou a Polícia Militar através do 190 foram os trabalhadores do SAMU, foram os atendentes do SAMU, que fizeram essa solicitação à Polícia Militar para o atendimento. A denúncia do Ministério Público apontava o crime de corrupção de menor, pois uma adolescente teria pedido ao acusado que matasse a vítima por causa de uma dívida de drogas. Mas a defesa conseguiu descartar a denúncia por falta de provas. Com isso, cai também a qualificadora de pagamento ou promessa de pagamento de dívida e o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que declara a corrupção de menor. Essa versão ela foi refutada tanto pela vítima, pelo Lucas, o próprio adolescente, os pais dele. O Marcos também disse que não tem nada a ver com isso, que ele não teve nenhum contato
com esse adolescente que até mora próximo à casa da vítima, do Lucas, e eles têm amizade, descartaram essa possibilidade. A própria acusação já não trabalha nesse sentido, porque isso não restou provado em momento algum do processo. Marcos, no entanto, ainda responde por tentativa de homicídio, pela qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. O que a defesa também entende como contrário, pois a vítima teria reagido à ação. Como a denúncia falava em duas qualificadoras, a paga ou promessa de recompensa e o recurso que dificultou a defesa da vítima, saindo apenas uma qualificadora, ele continua respondendo por homicídio qualificado tentado. Ou seja, um homicídio que não se consumou, mas foi qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, segundo a acusação, porque o Marcos teria aproveitado o momento que ele estava distraído no uso de drogas e efetuado os golpes. A defesa, claro, entende sentido contrário, de que os dois... tudo aconteceu no meio de uma discussão e ele teve possibilidade de defesa. O Lucas teve possibilidade de defesa, tanto é que se defendeu. E trabalha ainda com o argumento de que, não havendo outros envolvidos, entende-se que o acusado teria desistido ou se arrependido das agressões. E, nesse caso, poderia responder por lesão corporal grave. Ainda que ele tenha querido matar o Lucas e tenha começado a executar o crime, ele, em algum momento, durante a execução, ele se arrepende disso, ele para de mover-se nesse sentido, ele para de dar facada e sai, por outro lado, ele sai correndo. Ele desiste daquilo ali. Motivo pelo qual, apesar de ter efetuado golpes, a lei dá essa brecha para ele, dá essa interpretação a essa ação dele como uma lesão corporal grave, já que ele responde pelos atos até então praticados. Marcos Júnior Silva foi condenado a 5 anos e 22 dias de prisão pela tentativa de homicídio simples, a serem aí cumpridos inicialmente em regime fechado. Depois do intervalo aqui no News, Casa das Meninas comemora bons resultados de ação beneficente e vamos mostrar quem foram os eleitos no Miss e Mister Minas Gerais CNB 2021, sediado em Patos de Minas. Agora a gente fala de beleza, né? Patos de Minas sediou neste fim de semana o concurso Miss e Mister Minas Gerais CNB 2021. Uma noite de gala, 26 candidatas e 21 candidatos de todas as partes de Minas Gerais em busca de um sonho, representar a beleza máxima do estado mineiro. Uma disputa acirrada mesmo. O concurso esse ano surpreendeu pelo nível das candidatas, dos candidatos. Então, quem foi eleito aqui hoje e representar o nosso estado no concurso nacional vai chegar lá forte, vai representar o nosso estado, que é conhecido como o povo mineiro, é um povo bonito, né? Então, vai representar muito bem. Representantes de Patos de Minas, Brenda Evelyn e Vitor Ávila, destacaram a preparação e responsabilidade de serem os anfitriões do concurso. A gente se preparou bastante, né? Questão de corpo, questão de oratória, e poder falar também pro pessoal. E também a minha parte também de representar o povo patense, né? E receber todos os misters e as misters aqui na nossa casa e poder estar de braços abertos para receber todos, né? Antes de subirem no palco, truques para disfarçar o nervosismo. Teve quem ajudou a retocar a maquiagem e quem dava a última passada no discurso. Além de se preocupar, né, com várias coisas que a gente tem que preocupar, beleza, estética, coreografia, eu acho que a oratória é muito importante. Já na passarela, um espetáculo. Jurados com a árdua missão de escolher os novos representantes da beleza de Minas Gerais. É muito complicado, porque são belezas diferentes, né? Temos sorrisos diferentes, simpatias diferentes, elegâncias diferentes. Para nós é uma responsabilidade imensa, difícil. Ficamos com o coração na mão de dar a nota e pensar, será que eu avaliei bem? Não avaliei bem, né? E a gente sabe, mexe com o sonho de cada um. Depois de horas de trabalho, expectativa e frio na barriga, dado o veredito. Foram eleitos Guilherme dos Anjos, Mister Minas Gerais CNB, e Karina Almeida, Miss Minas Gerais CNB 2021. Eu vim ansioso
E na verdade eu me preparei para isso, mas é muito irreal a gente acreditar. Então a todo tempo eu vinha me questionando, duvidando, às vezes com questões de insegurança, mas graças a Deus deu tudo certo e eu quero levar o melhor de Minas aí pro Brasil. É um momento extraordinário, a sensação é inexplicável. Essa faixa não representa só beleza, só força de vontade, representa na verdade a comunidade de onde eu vim, a esperança das crianças, de todos aqueles que têm um sonho, porque foi um caminho árduo, tanto para mim e quanto eu sei que é para muitos, mas é a gente manter fé, foco, determinação, Deus na frente de tudo, porque tudo é possível. Cerca de 1.400 marmitas foram vendidas neste domingo durante um evento para ajudar na manutenção dos acolhimentos que são realizados pela Casa das Meninas em Patos de Minas. A terceira edição do almoço beneficente, que visa arrecadar fundos para custear as despesas da Casa das Meninas, contou com a presença de diversos voluntários, que se organizaram nos setores de preparação, logística e entrega das marmitas. José Pereira é um deles, que trabalhou coordenando a cozinha da instituição. Já é o segundo que a gente faz aqui e nós estamos aqui ajudando a irmã Valdete para arrecadar fundos para a Casa das Meninas, que necessita tanto de ajuda, né? E que vocês nos ajudem sempre também. Composta por arroz carreteiro, tutu e vinagrete, a refeição completa e balanceada agradou aqueles que vieram garantir o almoço de domingo. Com certeza, acho que é um gesto de uma mão lavar a outra e as duas lavam a cara, não é isso? A pessoa é bem atendida e está tendo um lado social para ser ajudada também. E teve gente que gostou tanto que até voltou para buscar mais. Eu já comprei 3 do lado de lá e mudei de ideia, passei aqui e peguei outra. Com 2 pontos de retirada para agilizar o processo do drive-thru, milhares de marmitas foram entregues na entrada principal da Casa das Meninas na Rua Canadá e pela lateral, na Rua Almério José de Souza. Nós estamos preparados para 1.400 refeições. Nós vendemos até agora no momento 1.160 refeições e nós estamos preparados para 1.400. Mas se precisar fazer mais, nós fazemos. Nós estamos preparados. Atendendo a 20 crianças e adolescentes com idade entre 0 a 18 anos, a Casa das Meninas, que sobrevive por meio de doações, também atende 23 idosos, além de 25 crianças na creche. Eu costumo falar que a Casa das Meninas, a gente vende o almoço para comprar a janta, né? Então, esse evento hoje vai nos ajudar muito nas nossas despesas diárias. Mais ou menos a gente gasta mensal entre despesas de água, luz, telefone, combustível, farmácia, folha de pagamento, a gente gasta mais ou menos em torno de 150 mil. A gente vive, né, da graça de Deus, em primeiro lugar, da ajuda do pessoal de Patos de Minas, que são pessoas muito boas, graças a Deus, e que abraçam realmente nossa causa. E com certeza, né, esse evento, ele é um evento que a gente espera de nos ajudar e muito. Bons resultados, né? A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. O Atlético perde invencibilidade, mas mantém ampla vantagem na liderança. Jogadores do Cruzeiro esperam que promessas da diretoria sejam cumpridas. E o Unipan se prepara para realizar o observatório e também o vestibular 2022. O Centro Universitário de Patos de Minas realizará no dia 30 de outubro o Observatório Unipan, que é a amostra de cursos e profissões. E na mesma data serão abertas aí as inscrições para o vestibular 2022 da instituição de ensino. O Observatório Unipan, evento anual de mostra de cursos do Centro Universitário de Patos de Minas, será realizado no dia 30 de outubro. Aqueles que se interessarem em conhecer um pouco mais sobre os cursos oferecidos pelo Unipan podem acessar o site observatório.unipan.edu.br e se inscrever. Bom, nós realizaremos o nosso observatório, que é a nossa amostra de cursos e profissões, no dia 30 de outubro, sábado, a partir das 9 horas. Esse ano nós ainda realizaremos o observatório de maneira remota. Os candidatos interessados, eles podem entrar em observatório.unipan.edu.br, se inscreverem e lá eles têm todas as informações sobre o observatório. Também no dia 30 deste mês, serão abertas as inscrições para o vestibular Unipan 2022.
As inscrições podem ser feitas por meio do site vestibular.unipan.edu.br e o candidato poderá escolher se fará a prova de forma presencial ou remota, exceto candidatos aos cursos de medicina e de direito, que só haverá a prova presencial. As provas serão aplicadas no dia 5 de dezembro. No dia do observatório, nós lançamos a nossa campanha para o processo seletivo vestibular para os ingressantes no ano de 2022. Esse ano, nós realizaremos o vestibular no dia 5 de dezembro e no dia do observatório, no dia 30, nós já abrimos as inscrições para o processo seletivo vestibular pelo site vestibular.unipan.edu.br. Com a chegada do observatório, melhoram também os ânimos para o próximo ano letivo, que, conforme anunciou o reitor do Unipan, será 100% presencial em 2022. As expectativas são muito boas, já que, a partir de fevereiro de 2022, a nossa instituição já retoma em seus campi a presencialidade plena. Agora a gente fala de futebol. No duelo entre os Atléticos neste domingo, quem levou a melhor foi o Xará Goianiense, né? O líder do Brasileirão perdeu de virada na casa do adversário e teve muita reclamação contra a arbitragem pelos alvinegros. Depois de 18 jogos sem perder, o Atlético Mineiro encerrou a sequência de invencibilidade. No estádio Antônio Ascioli foi derrotado pelo Dragão e de virada. A noite até parecia ser do Galo, que tinha mais posse de bola. E ainda foram os alvinegros que abriram o placar com a cabeceada para dentro do gol de Nathan Silva, aos 13 minutos do segundo tempo. Mas não foi não. Com muitos erros no setor defensivo, o Atlético Goianiense empatou 6 minutos depois com Janderson. O gol da vitória do Dragão foi marcado por Oliveira aos 35 minutos. Quando tínhamos o jogo à mão, e o adversário não criava oportunidades de gol. E se abriu, claro, os contra-ataques, nós perdemos de fazer o segundo, e numa saída de bola, então quando você está com o time saindo, nós erramos um passe e tomamos uma bola por dentro, onde os laterais já estavam prontos para começar a jogada, tomamos o gol. O outro gol é consequência, lógico, desse gol, um rebote mal marcado, cruzamento, o Atlético Goianiense acabou fazendo o segundo gol. Mas tudo tem um motivo na vida. Então, eu tenho muita fé que as coisas acontecem para te abrir o olho sobre algumas coisas. E quem sabe essa derrota de hoje, ela sirva-nos para abrirmos o olho nesses 50 dias que faltam de campeonatos para nós. O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, criticou a atuação da arbitragem pelos pênaltis não marcados. Que seja apenas incompetência e não nada além disso. Porém, esse cidadão que apitou hoje aqui o jogo do Galo foi o mesmo personagem que o ano passado apitou um jogo no Maracanã entre Internacional e Flamengo, onde ele foi chamado pelo VAR e expulsou um jogador internacional ainda no primeiro tempo. Esse ano somos nós que estamos nessa disputa. E digo a vocês, quanto mais tentarem, mais fortes seremos. O próximo adversário do Galo no Brasileiro é o Cuiabá, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão. Mas antes tem as semifinais da Copa do Brasil nesta quarta, 21h30, também em casa, contra o Fortaleza, no jogo de ida da semifinal. E o técnico conta com o apoio do torcedor. Já invocando o torcedor, que ele faça-se presente, que ele nos ajude, nos incentive, que entenda os defeitos que provavelmente a gente vai ter durante o jogo e, se Deus quiser, a sorte daquela partida vai ser diferente da de hoje. No Campeonato Brasileiro, o Galo continua com os 56 pontos na primeira colocação. Como o Flamengo empatou ontem com o Cuiabá no Maracanã, a diferença caiu para 10 pontos, mas os rubro-negros têm 2 jogos a menos e ainda um confronto direto com o Atlético. Depois do ambiente tenso provocado pela greve dos jogadores do Cruzeiro, entre quinta-feira e sábado, o elenco estrelado voltou a treinar na Toca. Apesar da pressão dentro e fora de campo, o time se prepara para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na coletiva desta segunda-feira, coube a Rômulo responder sobre a paralisação do elenco em protesto pelo atraso nas folhas de pagamento.
É uma situação que incomoda a todos, né? Porque para mim até uma situação nova, né? Eu que estive sempre fora, isso nunca aconteceu lá fora, né? Desde que eu lembre. Então foi uma situação atípica, mas onde todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive, né, financeiramente. Mas o desejo, o intuito de todos foi para que isso seja solucionado e que todos juntos, né, todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, que todos possam ficar satisfeitos, né, embora seja uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o Cruzeiro possa viver dias melhores daqui para frente e que a solução seja dada. O jogador ainda falou sobre o posicionamento do técnico Vanderlei Luxemburgo diante de tudo que vem acontecendo e em relação à decisão dos jogadores de cruzarem os braços. O professor, ele sempre está sempre perto da gente, né? E ele é muito amigo, ele é um comandante, é um professor, mas também muito amigo, está sempre do nosso lado. E claro que ele quer que todos tenham uma solução, tanto a parte lá de cima quanto a parte dos jogadores, funcionários. Então ele fica nesse como se fosse o pacificador, né, para tentar achar a solução, como ele sempre fez em toda a carreira dele. E o que ele pede para a gente sempre, né, o que ele pediu nesses dias, é que a solução fosse encontrada o quanto antes, para que a gente pudesse voltar a treinar o quanto antes, até porque a gente tem jogos decisivos, né? Embora as chances sejam bem pequenas, a gente nunca vai deixar de acreditar e vamos trabalhar com todas as nossas forças para que, enquanto houver esperança, tenha empenho ainda da nossa parte, né? E a gente vai fazer isso, sem dúvida alguma, honrando sempre as cores dessa camisa que a gente usa. Em relação a ele ficar ou não em 2022, eu acho que isso ele vai... eu acho que a vontade dele é de permanecer, né? Mas a gente tem que esperar, né? Porque essa resposta só quem pode dar é ele mesmo, se vai ficar ou não. A decisão vai ser sempre dele, né? Nós, jogadores, gostamos muito dele, do trabalho dele, de toda a comissão, do Maurício Copertino, do Melo e do próprio Rocha, que acabou de chegar aí junto com a comissão. Eles têm feito um bom trabalho aqui, são pessoas boas. E tomara que eles fiquem, mas essa é uma decisão deles, né? E a gente tem que aguardar e ser direto perguntando para eles para ver qual que vai ser a resposta definitiva. Rômulo também foi questionado se o elenco celeste pode promover uma nova paralisação. Essa é uma pergunta muito delicada, né? Porque isso não cabe a 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Isso é sempre uma decisão do grupo, de todo o grupo, né? Mas a gente tem fé e esperança aí que uma solução vai ser encontrada para que todos fiquem contentes, tá? E isso não é uma decisão, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Isso é decorrente do que vai acontecendo, né? Mas esperamos todos, para o bem do Cruzeiro, que as coisas melhorem, as soluções sejam encontradas e que todos possam ficar felizes. A gente muda de assunto e vamos saber como é que fica o tempo na terça-feira em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A terça-feira em Patos de Minas deve ser com céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar pode registrar 60%. As temperaturas na capital do milho variam entre 20 e 28 graus. Tempo chuvoso também para os municípios vizinhos. Em Arapuá, a máxima deve ficar em 25 graus. Em Varjão de Minas, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Coromandel, a máxima prevista é de 28 graus. E em São Gonçalo do Abaeté,
os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no NTV News. Patos de Minas confirma 6 novos casos da Covid e chega ao 23º dia sem registro de óbitos. O Hospital São Lucas fecha oficialmente as portas nesta segunda-feira. E 100 vagas, pacientes pedem socorro em busca de cirurgias em Patos de Minas. Vamos aos números da Covid-19. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde está aí na tela. Foi publicado na tarde desta segunda-feira, mostrando aí que 6 novos casos da enfermidade foram confirmados, elevando aí para 17.614 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas subiu para 17.034, o que indica aí um percentual de cura em 96,70%. Os dados apontam que 3 patenses estão internados, sendo aí 2 deles em UTI. O boletim não registrou óbitos em decorrência da enfermidade, mantendo em 548 a quantidade de vidas perdidas para a Covid. O informe também mostra as internações hospitalares, aí na sua tela, considerando aí os atendimentos nas redes de saúde pública e privada, e aí no comparativo entre sexta-feira e o boletim de hoje, considerando também pacientes de Patos de Minas e de outros municípios, o percentual de ocupação em leitos clínicos é de 9,76%, tem aí uma ligeira diferença, e em UTIs está em 6,12%. A gente continua falando dessas questões de saúde porque o Hospital São Lucas encerrou nesta segunda-feira as atividades de todos os setores de saúde. Aos que passaram pelo local, o sentimento é de gratidão e de dever cumprido, mesmo diante de todas as barreiras. Os mais de 300 funcionários foram mandados embora e os pacientes já foram remanejados ou tiveram alta de acordo com suas melhoras no quadro clínico. O local agora é quase desértico e poucos ainda passam por lá. Mas, para o gestor e proprietário do hospital, o médico Sérgio Piau, o sentimento é de alegria pelo legado que deixaram. O clima é de alegria para mim. Não tem como a gente continuar. Tem 21 anos que não tem aumento da tabela pelo SUS. E depois que nós tivemos a infelicidade de fazer o arrendamento para o Dr. Rui Muniz, para o Todo-Poderoso, nós ficamos sem certidão negativa, então paramos de atender o IPSEM, a FASEV, aos Correios, aos Banco, Bradesco, Polícia Militar, então ficamos só com o SUS. Não existe no Brasil um hospital que atenda exclusivamente pelo SUS e sobreviva. Então, nós mandamos todos, 365 funcionários embora, acertamos com todos eles, não ficou dívida nenhuma, e foi preciso o encerramento do hospital. Do maior hospital em termos de área física. São 150 leitos, 60 de UTIs. Vai fazer falta para a região? Vai. Mas aí já não é mais problema meu. Nós encerramos, cumprimos o contrato e não estamos com... Mas teve a história dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Mas a história foi precisa ficar no passado e não no futuro, porque a gente tem uma responsabilidade de fazer uma medicina humanizada e de qualidade. E sem ajuda, sem dinheiro, não tem como. Então não é um motivo de tristeza para mim. Encerrando as atividades com muita maturidade, muita decência. A Francisca, conhecida pelos colegas como Chiquinha, trabalhou no São Lucas por 8 anos. São histórias e mais histórias que serão guardadas na memória pelo tempo que ficou no centro cirúrgico. Para ela, a palavra que define a forma como encerra o seu tempo de colaboração aqui é gratidão. Grandes histórias, grandes amizades também que a gente fez, apesar de que talvez não continue muitas, mas foi histórias boas para contar, foi um aprendizado muito valioso. Para quem não conhece aqui, não trabalhou aqui, às vezes existem muitos julgamentos, a gente sabe disso, mas eu particularmente falo por isso aqui, vou falar sempre, cada um trabalha com a ética, com a moral que tem, com a forma que tem de trabalho, mas eu sempre procurei trabalhar, sempre pensando em prol, como tantos outros aqui dentro, em prol do paciente sempre, entendeu? Sempre procurando fazer o melhor, sempre pelo paciente, pela instituição e infelizmente está se encerrando, mas eu tenho na minha consciência aqui, na minha plena consciência, que eu fiz o meu papel como profissional, como pessoa, como
como ser humano. Por fim, aos que por aqui passaram, em nome de toda a equipe médica do hospital e como gestor, o que o proprietário do São Lucas tem a dizer é obrigado. Vou agradecer esse paciente carente, que sempre foi a razão do Hospital São Lucas, e muito obrigado a toda a população. A gente tentou fazer o melhor. Eu tenho certeza que o saldo foi positivo. Assunto que abre a nossa análise da notícia. Do meu lado já está o apresentador Gui Boaventura para a gente tratar destas e de outras informações. Nós chegamos a falar desse assunto hoje, rapidamente, né? Na transição entre o 30 e o seu programa, e dessa lacuna que fica com o fechamento do São Lucas. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, o que a gente tem que analisar em relação a esse fechamento desse hospital, que poderia ser qualquer um, é o São Lucas, mas poderia ter sido o São José, o São Bento, o Santa Maria, seja que santo for. O importante é que se fechou uma empresa e que a gente tem que analisar nos dois sentidos. Como empresa, no lado mercadológico, no lado do comércio em si, e no lado da prestação de serviço numa área tão sensível como é a área da saúde. Em primeiro lugar, essa questão do mercado, no setor empresarial, fechou-se uma empresa no Brasil, no município de Patos de Minas, que dava emprego a mais de 300 pessoas. Se você ouvir um anúncio de estamos trazendo uma empresa para Patos de Minas, e essa empresa vai trazer aqui para a cidade 300 vagas de empregos diretos. E aí político sapateia, bate no peito, busca dar terreno, busca dar isenção de impostos, busca um punhado de coisa para favorecer a instalação dessa empresa aqui no município. E a gente já viu isso tantas vezes. A empresa, o hospital como empresa estava aí instalada, cresceu aqui no município. E eu não vi nenhum movimento para fazer com que essa empresa permanecesse como empresa, na mão de A, B, C, D, seja lá de que jeito for, mas para manter esse emprego. Eu não vi nenhum movimento para a manutenção desses empregos. Do outro lado, Odair, e o que é mais preocupante é o fechamento de uma porta de atendimento para o menos favorecido. Você abriu o jornal hoje dando manchete de falta de atendimento ou falta de vaga para atendimento, gente na fila para ser atendido pelo SUS em Patos de Minas. Nós não temos vaga nos hospitais. Nós hoje temos 2 hospitais que atendem pelo SUS aqui em Patos de Minas, que é o Agarrad e a Santa Casa de Misericórdia, os 2 saturados. A Santa Casa, pelo mais óbvio possível, né, porque ela está se instalando agora e ela não tem como atender nem a parte que estava sendo atendida pelo Hospital São Lucas na sua totalidade. Temos que esperar um tempo para regularizar toda essa estrutura, para que seja tudo autorizado, tudo esteja dentro do figurino pelos órgãos competentes, autorizada pelos órgãos competentes para atender aqui em Patos. E mesmo assim, a estrutura da Santa Casa de Misericórdia ainda não é o ideal para atender essa demanda. Agora, vi hoje, até passei uma matéria dessa aí nos hospitais, não sei se você vai mostrar isso aí, autoridades que vêm a público para minimizar essa situação. Nossa situação é séria. Nós estamos encurtando cada vez mais o nosso poder de atendimento ao pobre, principalmente na rede de saúde. Nós temos uma fila enorme e essa fila vai continuar aumentando a ponto de saturar daqui pouco tempo
e nós não temos outra saída. Nós não temos como fazer isso. Nós não temos como atender essas pessoas. O município não tem, o SUS não tem estrutura para atender essa demanda do município, mais 32 municípios que são atendidos aqui agora. Lamento o fechamento do Hospital São Lucas? Sim. Todos temos que lamentar o fechamento de um hospital em Patos de Minas, se a grande expectativa hoje é da construção de mais um hospital municipal para atender a demanda do município. E nós vamos continuar devendo para essas mais de 700 mil pessoas que são atendidas na macro-região do Noroeste pelos hospitais Agarrad e o Santa Casa de Misericórdia. E não são suficientes de maneira nenhuma. A fila vai continuar, infelizmente, aumentando. Pois é, sobre essas dificuldades, Gui, a gente vai mostrar agora o drama semelhante de duas mulheres que estão com familiares internados na UPA de Patos de Minas e que estão aguardando por vagas para realizarem os procedimentos cirúrgicos. Isso há mais de um mês, né? Tem gente lá há mais de 30 dias. E até o momento sem solução. Maria Orosina de Jesus, 80 anos, caiu e fraturou a perna. Ela foi socorrida até a UPA de Patos de Minas, onde aguarda por uma cirurgia de tratamento de fratura do fêmur há mais de um mês. Ela conseguiu inclusive uma liminar na justiça para transferência, mas continua no mesmo estado. Está esperando a cirurgia e não consegue. Já entrou na justiça, de toda forma que faz, está negado. Uma senhora de 80 anos, ficar esse tempo todo numa cama, no hospital, dentro aqui do atendimento, a gente não tem nada a reclamar. É bem medicado, é bem tratado, é bem zelado. Só porque ela não pode ficar aqui dessa forma. Ela já está deprimida, ela já não quer comida mais. É só deitada, caladinha, não quer conversar. Já a dona Air Maria Fonseca, 82 anos, está na UPA há mais de 40 dias. Ela deu entrada na UPA após um infarto e necessita de um marca-passo cardíaco. São mais de 40 dias de espera, sem saber quando poderá realizar o procedimento. Ela infartou, veio parar aqui na UPA no dia 6 de setembro, já está com 42 dias. Ela precisa de um marca-passo com urgência. Já entrou na justiça em nada, só empurra com a barriga. Porque aqui é um pronto-socorro, trata muito bem. Tanto os enfermeiros, a parte médica, a equipe médica, não tem que reclamar de nada. Mas é o que eu disse, é um pronto-socorro até um lugar para que concretize o tratamento. As duas acompanhantes seguem preocupadas com o estado das idosas e, por esse motivo, pedem ajuda. Precisa pelo regional, pelo SUS, seja onde for, que seja aqui, que seja fora da cidade, mas ela precisa da cirurgia. Hoje minha irmã já foi lá, foi negada. Sabe? Você vai lá e fala que não tem vaga, que depende de compra de leito, todo dia você tem uma desculpa a dizer. O coração está batendo fraco, filha, ela precisa de um marca-passo, com urgência. São 42 dias de leito. Você pensa, para quem cuida, é cuidador dela, é exaustivo, imagina quem está deitado, doente. Pois é, em nota, a FEMIG informou que o Hospital Regional Antônio Dias é um dos prestadores de serviços regidos pelas centrais de regulação do SUS e que a disponibilidade de vagas, assim como a efetivação das transferências de pacientes, é de responsabilidade, portanto, do gestor municipal, ou seja, a prefeitura, né? O Agarrad, o Hospital Regional, informou sua capacidade de assistência ao gestor municipal, que avalia a distribuição desses atendimentos entre as unidades de saúde disponíveis na região. Isso é repassado ao município e o município vai, então, organizando como essas vagas são distribuídas. E aí, Gui, a gente fica nessa situação, né? De ver duas pessoas com dificuldades. A gente falava aqui dessa questão, você citou aí, de problemática, de falta de vagas, que não é algo novo, que aí, citando a questão do Hospital São Lucas, e a gente se depara com esses dois novos casos aí, dessas senhoras que precisam dessa transferência, né? Sim. E aí é o seguinte, quem vai para a televisão e minimiza o problema do fechamento de um hospital em Patos de Minas, tem que solucionar esse problema aí. Ó. Cadê a solução?
O município tem que dar essa solução. Não é isso que eles estão dizendo? Não, não tem problema. Aqui, se tiver qualquer problema, a gente emite a guia, vai tratar fora do domicílio, que é o TFD. Poxa, e outra coisa, viu? Uma resposta dessa, eu me sinto ofendido com uma resposta dessa aí da FEMIG. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, sabe que quem regula a internação, quem indica o leito, quem manda colocar o doente, né, o paciente no hospital, é o setor regulatório, que é do município, que quem faz isso é o município. Agora não tem vaga. Está cansado de falar que não tem vaga, não tem vaga. Ah, nós já informamos lá. Por que? Olha, não temos vaga. Pronto. Não vamos dar conta de atender. O município tem que se virar e atender essa pessoa fora aqui do hospital regional. Porque não tem jeito também de você retirar um doente de um leito para colocar outro. Não tem vaga. Sabe? E aí, não, está tudo bem. Está tudo bem onde? Que jeito? Como é que você fica com essas pessoas aí, a mulher, o coração parando, há 42 dias esperando uma transferência para um hospital, com problema no coração, um órgão vital, parou, acabou. Essa é a situação, e aí a conversa do outro lado, a conversa do administrador, a conversa do político, minimiza tudo isso aí e me deixa cada vez mais preocupado, porque precisa de solução para esse pessoal. Tem uma informação que chegou agora para a gente, que a filha da dona Rosina nos informou que a mãe conseguiu ser transferida para o hospital regional, que é uma notícia boa, né? Vamos fazer um intervalo rápido. O governador anuncia recurso de 15 milhões, a gente mostra isso já para obras do campus da UFA em Patos de Minas. Vamos falar também dos moradores de Alagoas que estão reclamando de superlotação de ônibus, que leva o pessoal lá para a região aí de Alagoas, também de Pilar, né? E a situação piora com chuvas e a estrada de Bom Sucesso fica intransitável. Passageiros que utilizam a linha da aviação Leãozinho entre Patos de Minas e o distrito de Alagoas estão aí indignados com o serviço prestado pela empresa. Alguns enviaram vídeos, como esse que você está acompanhando aí para a nossa redação, reclamando da quantidade de pessoas que estavam sendo transportadas na tarde desta segunda-feira. As imagens mostram pessoas ocupando os assentos e também o corredor do veículo sem os distanciamentos adequados. Nós entramos em contato com a gerência da empresa Expresso Leãozinho, que admitiu o ocorrido, mas explicou que não foi possível prever a quantidade de passageiros, uma vez que nem todos compraram as passagens no terminal rodoviário para evitar pagar pela taxa de embarque, e que por isso apenas um veículo foi enviado para esta viagem, né? Ainda conforme as informações descritas aí pela gerência, o ônibus da manhã transportou apenas 8 passageiros e do meio da tarde retornou com cerca de 40 pessoas, provocando essa situação. A gerência da empresa ainda ressaltou que medidas serão tomadas para evitar que esse tipo de problema volte a acontecer. A gente muda de assunto, pode voltar aqui para mim, porque o governo de Minas Gerais anunciou hoje que destinará 15 milhões de reais para atendimento ou para andamento às obras do campus da UFA em Patos de Minas. No vídeo publicado pela Prefeitura, o prefeito Luiz Eduardo Falcão aparece ao lado do governador Romeu Zema, anunciando recursos, e em sua fala, Falcão aproveitou para alfinetar adversários políticos. Nós não estamos aqui preocupados em levar o campus para terreno da nossa família, nem em atrapalhar o desenvolvimento da cidade, nós queremos resolver o problema da população. E eu fico muito satisfeito do governo de Minas, mais uma vez, abrir as portas para poder nos ajudar. E esses 15 milhões de reais para terminar o campus, isso para nós tem um valor inestimável. A comunidade de Patos, a população toda sabe o quanto isso é importante. Então a gente está aqui para agradecer ao senhor. Fico muito satisfeito com a visita do prefeito Falcão aqui e fico realmente muito também vendo que questões antigas de intriga, de politicagem, de prestação de conta indevida afetaram, infelizmente, o desenvolvimento de Patos. Mas nós estamos aqui para colocar isso no passado e traçarmos agora um futuro,
onde o que tem de prevalecer é a união do Estado com o município, é não fazermos um governo de intrigas, um governo de politicagem, e sim um governo de gestão séria, de gestão que leva benfeitorias, que leva benefícios para a população. Parabéns para Patos por mais essa conquista. Durante a semana, há alguns dias atrás, o prefeito anunciou que traria a publicação de uma melhoria para Patos de Minas e que é exatamente essa divulgação desses 15 milhões aí que o governo do estado destina às obras da UFO. Aí tem duas coisas que eu quero falar a respeito disso. Primeiro é o seguinte, eu quero reportar a fala do prefeito e do governador alfinetando Por que isso? Fazendo politicagem, falando da politicagem. Não vejo sentido nisso. É o sujo falando do mal lavado. Que nós tivemos problemas lá atrás com essa questão do campus, da construção do campus, jogo de interesse, leva para lugar tal, leva para... que isso atrasou e que nós perdemos o bonde da história, é fato. Agora, não dá o direito ao governador também, que tem os seus problemas, de vir aqui alfinetar os políticos aqui da cidade e embarcar numa história que não é dele. E muito menos do prefeito Falcão. Porque essa história é um projeto federal, de uma universidade federal. O favor que o governador está fazendo é para a universidade investindo num projeto de uma universidade federal. Vai ter que passar o dinheiro para eles construírem, através de convênio, para a universidade, para a UFO, construir o seu campus. Coisa que não dá, 15 milhões não vai dar para terminar. Né? Agora, está na hora do prefeito Falcão pedir para o governador dinheiro para construir um hospital municipal em Patos de Minas. Não é pedir dinheiro para investir num projeto federal, porque isso é obrigação do Ministério da Educação investir para terminar o campus que é dele. O campus é de uma universidade federal. Então tem que vir dinheiro de lá. Essa história de sair dinheiro do Estado para aplicar num projeto federal, sendo que no meio do caminho aí, por onde passa esse dinheiro, tem muitas deficiências de Estado e dos municípios precisando de dinheiro, como é o caso do Hospital Municipal aqui em Patos de Minas. A falta de hospitais aqui em Patos de Minas. Investir mais na Santa Casa, que vai atender uma região muito grande. E trabalhar politicamente para o Ministério da Educação liberar o dinheiro para construir o campus do projeto que é dele, porque esse projeto é um projeto do Ministério da Educação, lá do governo Lula, quando foi feito um projeto para expansão das universidades, para descentralização das universidades federais, ao invés de criarem outras universidades, outras estruturas para atender essas praças menores, como é o caso de Patos de Minas, como é o caso de Monte Carmelo e como é o caso de Ituiutaba, nesse projeto que a Universidade Federal de Uberlândia, inclusive, foi a última a cumprir o que estava determinado por lei. Então, isso é um problema. É dinheiro do Estado que está sendo aplicado num projeto. Vai beneficiar o povo de Patos de Minas e região? Claro que vai. É necessário isso? É necessário isso. Numa ordem de prioridade, ela está no topo? Não. Não está no topo, porque nós aqui no município temos problemas mais sérios do que isso para ser resolvido. Então, a gente precisa de entender que fazer uma atitude dessa e vir fazer política aqui, o povo não acredita nisso mais, não. E outra coisa, falar de politicagem, fazendo politicagem, é meio feio. Muito bem.
A gente muda de assunto, Gui, e agora a gente fala de um problema que se repete a cada período chuvoso em Patos de Minas, né? A estrada de acesso ao distrito de Bom Sucesso, que já apresentava precariedade, ficou intransitável com o início das chuvas. A estrada que liga Patos de Minas a Bom Sucesso está novamente intransitável. As chuvas mal começaram e já há queixas de atoleiros, como nas imagens enviadas à NTV. A estrada foi criada em 1971 e o município sempre realizou as manutenções da via. Entretanto, nos últimos anos, os reparos deixaram de ser feitos. De uma década para cá, de mais ou menos 10 anos para cá, não se sabe a razão, o motivo por quê que a Prefeitura de Patos de Minas vem fazendo aquele jogo de empurra, até jogando problema para a Prefeitura de Presidente Olegário e também de Varjão de Minas. Todo mundo sabe que essa rodovia não tem nada a ver com Varjão e nem mesmo com o Presidente Olegário. Então não há interesse nenhum por parte desses dois municípios em dar manutenção nessa rodovia, até porque ela não é utilizada por eles. Realmente quem precisa da manutenção e quem depende da rodovia é inteiramente o município de Patos de Minas. E diante dessa razão, nós vamos ficar esse ano, com toda certeza, com dezenas e dezenas de comunidades e propriedades rurais sem condições nenhuma de locomover até a cidade de Patos de Minas. Com isso, são afetados estudantes, produtores rurais, todos que precisam transitar pelo trecho. Tem vários ônibus escolares atolados nessa região, inclusive no trecho menos ruim da rodovia, né? E agora os trechos mais ruins não se anda nem mesmo de trator, nem mesmo trator traçado não se consegue passar pelo local. E o ônibus que faz a linha de passageiros de Bom Sucesso, Santa Maria para Patos de Minas, está parado realmente, não tem mínimas condições de trafegar e a população toda ela em situação realmente muito difícil. Agora, são pelo menos 6 meses de espera, sem conseguirem transitar pela via e sem saber novamente se serão atendidos pelo município nos reparos que já deveriam ter sido feitos no local. E nós entendemos que se a Prefeitura agora colocar todo o efetivo dela para resolver o problema, ela não vai conseguir, porque são atoleiros imensos e que demanda tempo demais para poder resolver o tal problema, que deveria ter sido resolvido no período da estiagem. São mais 5 ou 6 meses parado, prejuízo enorme para os produtores de leite, produtores em geral, que ela produz muito café, muita cana-de-açúcar e outras coisas mais, e vão ficar parados naturalmente, porque não tem como trafegar nem mesmo de trator, como eu já disse. E aí a gente volta a falar, né? Porque nós tivemos aí, são problemas que a gente repete, são problemas que a gente noticia de novo e que continuam acontecendo, Gui. Sim, e aí é o seguinte, é um recado para o governador também, né? Manda dinheiro para problemas estruturais em Patos de Minas. Aí o senhor estará beneficiando o povo de Patos de Minas. Esse é um setor que precisa de dinheiro. Dinheiro para melhorar as condições de trafegabilidade dentro do próprio município. Nossa infraestrutura é muito ruim. E a falta de dinheiro é muito grande. Dá dinheiro para asfaltar essas nossas estradas vicinais. O senhor vai estar dando dinheiro para beneficiar o aluno que vai na escola, para beneficiar o fazendeiro que produz, né, lá no campo, o produtor rural, o pequeno, o médio e o grande, onde que aqui no município nós temos grandes empresas produzindo e aumentando o seu custo por falta de infraestrutura para tirar lá da fazenda, para tirar lá da empresa rural a produção e levar para o meio consumidor. Aí é um setor que merece dinheiro, 15 milhões ajudaria muito. Certamente. Com essa a gente encerra a análise da notícia de hoje. Obrigado, Gui, por sua participação aqui comigo. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, até amanhã.